Olá, cliente, amigo e parceiro da Orientec. É muito bom ter você aqui em nosso canal novamente. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a nova estrutura de automação das principais operações realizadas no caixa PDV, desde sua abertura até o fechamento das movimentações, ou seja, toda aquela atividade que era realizada de maneira manual, que é a abertura do caixa realizando o processo de suprimento, e no fechamento aquela operação de transferência de uma conta do caixa, por exemplo, para uma conta de cofre ou uma conta do caixa do escritório para uma conta de cofre, toda essa estrutura ela agora foi automatizada. Que legal, né? Então isso vai trazer muito ganho de tempo, no procedimento de fechamento de caixa. Isso vai te trazer maior segurança nas suas operações financeiras, porque vai ter pouca intervenção manual, nenhuma intervenção, quase nenhuma intervenção manual, né? Então isso vai ser bem legal para poder agilizar tanto a questão operacional, então a operação de caixa PDV, a sua parte de operação de loja vai ser otimizada, você vai ganhar performance e também vai te dar mais segurança aí com relação à parte da gestão financeira, das movimentações de caixa. Então vamos lá, vamos ver como que ficou. Mas antes, pessoal, se inscrevam aí em nossos canais, ativam aí o sininho das notificações para ficar por dentro aí das novidades que estão por vir. Então vamos ver essa nova estrutura de automação de caixa. Não? Então, primeiramente, nós vamos acessar aqui a nossa tela de venda, né? E notem que o campo de suprimento ele já está fechado, né? Liberado aqui somente o campo de observação. Então, já foi automatizado, já é permitido você definir um valor de fundo de caixa fixo para que o sistema ele já realize toda aquela operação de transferência, tirando o dinheiro lá da sua conta, pode ser uma conta de malote, de caixa PDV ou de um cofre, ou num caixa que fica no seu escritório, pegando aquele valor e transferindo aí para o ponto de venda que está sendo aberto. Então isso tudo agora é automatizado. Então o campo aqui está fechado porque você pode definir aí um fundo fixo, ok? Então vamos agora fazer o procedimento de abertura. Prontinho, já ganhamos tempo aqui. Por quê? Não tem nada que digitar valor de numerário, de fundo de caixa. Isso já foi realizado aí automaticamente pelo sistema. Então agora nós vamos fazer aqui algumas operações de venda, para a gente ter aí alguns valores no nosso PDV. Lembrando que são vendas somente fictícias, tá, pessoal? Muito bem, ó. Fizemos as vendas. Agora eu vou fechar o caixa normal, né? Fechei aqui o meu cupom fiscal. Então notem que nessas operações aí de atendimento aos clientes não vai mudar nada, tá? Então até este momento o que foi automatizado, o ponto que você ganhou performance é no procedimento aí de abertura. Então concluiu aqui as operações de venda, Vamos realizar agora o procedimento de fechamento de caixa e eu vou apresentar a vocês o que foi melhorado. Então vamos sair da tela de caixa e vou acessar aqui a minha interface de fechamento de caixa PDV. Muito bem, ó. Notem que o sistema agora ele vai dar a seguinte mensagem: o caixa foi fechado parcialmente e poderá ser aberto novamente quando necessário. Ou seja, o seu caixa ele já foi fechado de maneira parcial, mas ele foi fechado para poder permitir com que outra operadora já inicie o atendimento. Então não precisa mais fazer aquela contagem do numerário lá no ponto de venda e digitar os valores ali no caixa, não. Isso tudo agora pode ser feito no escritório, ou na tesouraria, beleza?
Então, deu a mensagem aqui, o seu colaborador ele já vai ser, já vai ser levado para a tesouraria para poder concluir lá o fechamento de caixa. Então, este que é o procedimento que tem que ser adotado, tá? Então, basta dar um OK aqui na mensagem e o caixa PDV já está liberado para uma nova abertura, tá? Então, muito bem. Deslocou, né, até a tesouraria, né, o fiscal de caixa com o colaborador, né? Então, nós vamos agora concluir o fechamento, acessando o módulo controle fiscal. PDV, resumo de caixas PDV. Chegando aqui, né, o fiscal de caixa ele vai localizar qual o caixa que ele quer concluir o procedimento. Então, localizou aqui o caixa, vamos em utilitários, concluir o fechamento. Neste momento, o operador de caixa ele vai acessar com seu usuário e senha, né? Porque o procedimento de fechamento de caixa que está sendo realizado tem que estar associado ao operador, né? Então, digitou aqui usuário e senha, vai dar OK. E aqui no campo valor informado é o mesmo campo que já existia aí lá no ponto de venda, né? Com uma observação aqui, pessoal, é que este campo de valor apurado ele não vai ser exibido, tá? Aqui está exibindo aqui no vídeo porque eu estou acessando com o usuário administrador. Mas aí vocês, neste momento, estarão logados aí com o usuário do operador de caixa, tá? Então, neste momento, eu vou fazer aqui todo o levantamento do meu numerário, né? Eu vou contar aqui o meu caixa PDV, né? Os meus valores, né? Levantados, o dinheiro, as moedas, os cheques, os cartões, os crediários. Então, tudo isso vai ser aqui apurado e o operador ou o fiscal de caixa vai vir no campo valor informado e vai digitar o valor. Então, eu já vou digitar aqui um valor somente para poder vocês observarem aqui um valor de diferença. Então, ou seja, eu contei aqui todo o meu numerário e vou digitar aqui o valor que foi apurado. Como eu não realizei nenhuma sangria, né, durante o meu expediente, vocês notem aqui que não apareceu aqui a nenhuma descrição de sangria. Se tivesse aqui constando, você iria digitar aqui o valor total das suas sangrias aí que foram realizadas aí ao longo do expediente. Isso não mudou. Tá? Então, digitamos aqui o valor apurado, eu vou clicar aqui no botão fechar caixa. Vou imprimir o resumo e aqui o fiscal de caixa e o operador vai assinar, né, esse fechamento de caixa, né, e o procedimento está concluído, seu caixa está fechado, né? Porém, né, a próxima etapa seria a conciliação de caixa. O que seria a conciliação de caixa, né? Muitos aí já conhecem, mas nada mais é que uma conferência do processo que acabou de ser realizado, né? O fiscal de caixa ele identificou ali que teve uma diferença, então pode ser realizar uma nova contagem ou pode se verificar se não ficou nenhum valor numerário aí esquecido lá no PDV sem contar ou está fora da empresa numa entrega e somente chegou depois que o caixa foi fechado, né, que pode acontecer também. Então, depois que fizer todas essas observações, né, esses levantamentos, o fiscal de caixa ele vai acessar aqui o menu utilitários, conciliar caixa, vai entrar com seu usuário e senha e vai consolidar, ou seja, ele vai digitar aqui o valor que foi conferido, né, que foi recontado. Então, nós vamos aqui digitar um valor, né, e no meu caso, de fato, ficou faltando aqui 7,88, né, esse caixa que faltou dinheiro. Notem aqui que o valor apurado foi 327,88, o valor que foi contado e recontado é R$320. Então, vamos aqui conciliar. Muito bem. Neste momento, o caixa foi contado, né, ele foi fechado e ele foi conciliado. Porém, pessoal, notem que agora nós temos aqui uma coluna chamada status de auditoria.
essa informação ela vai ser muito útil para o gestor financeiro, né? Porque aqui ele vai identificar mediante parametrização. Então, por trás dos panos, digamos aqui, eu coloquei um valor mínimo de quebra de caixa, né? No valor que foi determinado por mim. Eu coloquei um valor aí de R$ 5, né? Então, como a minha diferença ultrapassou os R$ 5, o sistema agora ele já alertou aqui para o gestor financeiro que este caixa requer auditoria, né? Então, mediante aqui a auditoria, né, o gestor ele vai conversar lá com o fiscal de caixa, né, se tiver necessidade, ele vai envolver o operador de caixa, né, e depois disso tudo ser conversado, ser tudo alinhado, né, se esse valor vai ser deduzido da conta do operador, né, de caixa ou não, né, depois que isso for tudo alinhado, o gestor ele vai acessar aqui aquele caixa e informar para o sistema que aquela operação, a auditoria já foi concluída. Então, ele vai clicar aqui na operação, utilitários, marcar auditado. Então, neste momento, eu já estou avisando aqui para o sistema que aquele caixa que houve uma falta, né, que houve uma divergência, eu já auditei. Então, percebam aqui que é um processo, né? Houve o envolvimento do caixa PDV e o fiscal de caixa para fazer o fechamento. Houve o envolvimento do fiscal de caixa para fazer a recontagem, né, a conciliação. E agora eu envolvi o gestor financeiro na cena, né, onde houve aí um caixa que teve uma divergência que estourou, né, o valor mínimo, né, que foi pré-determinado. E esse gestor ele auditou esse dado e falou para o sistema, ó, pode ficar tranquilo que isso aí foi auditado, já está combinado aqui, alinhado entre a equipe. Tá? Essa auditoria ela é limitada aos usuários administradores. Tá bom, pessoal? Então, muito bem. Então, o nosso caixa agora ele está totalmente concluído, né? Houve aqui todas as operações aqui de abertura, de fechamento, de conciliação. Tá? E lembrando que esse valor da diferença, vocês terão a possibilidade de guardar esse valor lá na conta do operador de caixa. Tá? Então, esse valor vai ficar lá para você avaliar se vai ser deduzido este numerário aí em relação ao salário do seu colaborador ou não. Ok? Então, vamos sair aqui e o caixa ele está encerrado, né? O procedimento de caixa PDV foi concluído aí com sucesso. Então, notem que ganhamos performance, né, nas aberturas, ganhamos performance no fechamento, ganhamos mais agora uma riqueza de informações de auditoria. Então, aquele caixa que estourar o limite de quebra, o sistema agora vai alertar o gestor financeiro. Então, o gestor financeiro agora ele vai bater o olho e saber qual o caixa PDV que estourou o limite que foi pré-determinado para ele de quebra. Então, ele tem condições ali de fazer as análises, né, e auditar e informar o sistema que aquele dado foi auditado. Então, em caso de dúvidas, pessoal, nossos canais estão aí dispostos para atendê-los, tá? A automação de controle de caixa, existem várias formas, né, de poder automatizar. Isso aqui foi somente uma das formas, tá? Aqui eu tentei ser bastante objetivo, né? Mas este é um trabalho que ele demanda de um acompanhamento, de uma assessoria aí do nosso corpo técnico, tá? E para isso basta nos procurar que iremos dar maiores detalhes aí dessa estrutura. Então, no mais é isso, pessoal. Valeu!